Como fazer um cartaz? O cartaz é um dos meios mais utilizados nos dias de hoje. É misto, contendo palavras e imagens que, em conjunto, pretendem comunicar uma mensagem. Muito antes da descoberta da imprensa, usavam-se os cartazes manuscritos, por vezes feitos em madeira, que eram normalmente pregados nas paredes. O grande desenvolvimento do cartaz impresso dá-se a partir do século XIX como resultado de novos processos de impressão. Como podemos definir estes cartazes? O que se pode notar de diferente nestes cartazes em relação aos anteriores? Sem dúvida, a simplicidade é a grande mudança. Como exemplo prático, comparem estes diferentes cartazes sobre o mesmo tema, os Jogos Olímpicos ao longo dos tempos. O que é preciso? 1. O tema. Deve-se escolher um só assunto por cada cartaz. 2. O slogan. A mensagem do cartaz deve ser curta e sugestiva. Invente uma frase que tenha entre 5 e 7 palavras no máximo. 3. A imagem. É o mais importante na transmissão da mensagem. Deve ser sugestiva e de cores contrastantes. Regras a seguir. Dividir o espaço útil do papel em 3 zonas. A colocação dos elementos, slogan, imagem e texto deve ser feita de modo a proporcionar um equilíbrio com mais movimento, dinâmico, ou com menos movimento, estático, conforme o objetivo. Composição visual, lei dos terços. Dividir o cartaz em 3 partes iguais, horizontal e vertical. Os pontos de cruzamento dessas linhas são áreas onde devem ser colocados os elementos mais importantes do cartaz. A letra deve ser legível e com tamanho compatível às informações. O texto deve ter frases curtas. Composição do texto. As imagens devem ter legendas. Os espaços vazios são importantes. São eles que vão fazer sobressair a ilustração e a mensagem do cartaz. O espaço ocupado pelo texto deve ser menor do que o espaço ocupado pela imagem. O texto pode ser feito à mão, com letras recortadas de jornais e revistas, com letras autocolantes, com moldes de letras, etc. Deves escolher letras simples e fáceis de ler. Pode destacar palavras ou frases, recorrendo a diferentes estilos, tamanhos ou cores. A sua cor deverá contrastar com a cor do fundo, para que as palavras sejam bem legíveis. Desenho da letra. O desenho de letra deve merecer toda a nossa atenção. Devemos começar por estudar o espaço que necessitamos. O traçado das letras torna-se muito mais fácil se o fizermos sobre um quadriculado ou sobre linhas guias, retas ou curvas. Assim, com toda facilidade, mantemos as larguras ou alturas pretendidas. As cores das letras do título têm de sobressair em relação à cor do fundo do cartaz. No primeiro exemplo, existe o contraste. Já no segundo, o contraste errado entre a letra e o fundo faz com que o texto não tenha a leitura adequada. As margens ou bordas devem ser criativas, porém, não devem chamar mais atenção do que o assunto do trabalho. Não pode haver rasuras. Todas as figuras que serão coladas nos cartazes devem ser bem recortadas. A cartolina ou papel cartão nunca devem estar amassados. Quanto à exposição,
tanto individual quanto coletiva, deve apresentar o título, a série e a turma que elaborou, o nome do professor orientador, dos alunos, se forem trabalhos individuais, e uma justificativa. Se possível, o tempo de exposição não deverá ultrapassar 2 semanas. Em resumo, para elaborar um cartaz, devemos fazer o seguinte: bom trabalho!